que vem. Muito boa noite, é muito bom estar aqui com vocês mais uma vez em mais um podcast Coradas para trazer histórias que inspiram, histórias que podem mudar aí a sua visão de mundo, trazer para você uma nova perspectiva, tocar a sua vida de alguma forma. E hoje nós temos o privilégio em receber aqui, né, Lília? Boa noite. Boa noite. Muito bom estar aqui mais uma vez com você, dividindo essa mesa com mais uma convidada muito especial, né? Hoje uma convidada que vai trazer história que vai fazer você ressignificar a sua vida. Amém. E saber que os desafios estão para todos nós, somos escolhidas a todo tempo porque viemos com um propósito. E hoje nós temos a honra de receber Tatiane Ribeiro. A honra é minha. Bem-vinda. Boa noite. Estar Boa aqui com duas noite. mulheres separadas para manifestarem Amém. a palavra do Senhor nesses tempos onde as mulheres têm sido tão atacadas. Amém. Como sempre, né? Amém. Nós somos especiais. Eu Deus falo, falou eu falo que do início do ministério de Jesus, as mulheres iam na só frente, mulheres. né? O primeiro contato dele, quando ele ressuscitou, foi com uma mulher. Deus parou tudo para fazer a mulher quando retirou ela da costela de Adão. Exato. Tudo ficou em silêncio para ele fazer aquele momento. Então a gente é realmente Bendita bendita. entre o nosso Deus poderoso. Não é à toa que nós somos criadoras com ele, né? Criadoras. Isso é um privilégio. Tatiane, conta um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória, sobre um pouquinho da sua história e sobre esse momento hoje tão especial que você vive. Hoje é um momento bem especial, né? Só para a gente dar início, para vocês entenderem o porquê que eu estou aqui, eu entendi nesse processo, né, que o câncer, né, ele veio como um instrumento de desconstrução para que uma nova Tatiane, porque a gente nasce todos os dias, você falou isso, né? Uma nova Tatiane pudesse ser construída para manifestar a glória de Deus. Aleluia. Então, é um momento muito especial. E eu cheguei a esse momento no meu último dia de quimioterapia. Amém. Falar, Senhor, obrigado pelo privilégio de eu estar passando por isso. Porque eu só estou vivendo os milagres e o sobrenatural de Deus porque eu tenho vivido câncer. E às vezes as pessoas se assustam com o que eu falo, né? Mas o câncer me libertou De muitas crenças limitantes, Tati. de tudo, principalmente de mim. Meu Deus. Pouquinho da minha história. Eu sou uma mulher de 50 anos, sou fisioterapeuta, sou tricologista, né, especialista em cabelo. Então, vocês imaginem quão desafiador é Meu Deus. para uma mulher que ama cabelo e passa 15 anos cuidando de cabelo de manhã, de tarde, de noite, ficar sem cabelo, Sim. né? E eu pude entender muita coisa nesse processo, né? Então, eu sou mãe, né, de duas bênçãos, que é a Giovana e o João Gabriel. Ela tem 20, ele tem 12, né? E eu fui casada durante 20 anos. Vim de um relacionamento abusivo, sofri violência, né? Narcisismo me acompanhou durante algum tempo, né? Nesse processo todo, eu cheguei ao ponto de perder tudo, né? Num último momento da minha vida, que foi onde Deus me resgatou, literalmente, que foi no final de 2022, porque eu fiquei desigrejada um tempo e eu posso dizer que não vale a pena, mas o Senhor permitiu, né, que eu pudesse usufruir de algumas coisas que na minha cabeça eram de melhor e não eram, até que eu tive um envolvimento com estelionatário, né, e tem sido isso. Eu nasci com glaucoma congênito, uma doença que leva à cegueira, e foi de uma maneira muito especial que o Senhor permitiu que o meu pai visse, porque não foi visto pelos médicos. Então, provavelmente, eles só viriam que eu tinha problema quando eu começasse a tentar andar e não conseguiria enxergar. E eu sou o primeiro caso de cura no mundo Uau. de glaucoma congênito. O milagre começou cedo na nossa vida.
Na verdade, eu nasci por um milagre, eu vivi esse milagre. Eu hoje uso óculos por causa da idade, né? Sim. 50 anos já tenho peso, mas não tenho sequela alguma do glaucoma, né? Amém. E Deus me colocou sempre com muito cuidado. Eu tive o privilégio de ser a resposta de anos de estudo do Dr. Celso de Carvalho, que foi quem tentou recuperar até a visão do filho do Roberto Carlos. Eu convivi com ele ali, mas Deus teve esse cuidado de não permitir. Deus queria que eu visse a glória dele mesmo. Aleluia. É. E dentro desse processo todo, para vocês entenderem aí por que que chegou Maria na minha vida, né? Não que Maria nunca tivesse, porque a gente conhece a palavra, e a gente estuda, mas Deus manifestou a história de Maria na minha vida de maneira muito peculiar agora nesse processo, né? Aleluia. De onde eu tive que aprender a abrir mão de muita coisa, né? A gente se desapegar daquilo que é nosso para se apegar com as coisas que Deus quer e tem para gente, não é fácil. Não é um processo fácil. E é um processo de escolha. Eu não falo que é sacrifício, porque a partir do momento que eu entendo que a boa, perfeita e agradável vontade é a de Deus, Amém. eu não quero outra. Aleluia. Quando eu questiono essa vontade, é porque eu não conheço o Deus que eu sirvo. É. E aí que Maria entra. Mas só para vocês entenderem, nesse processo todo de violência doméstica, né, que eu vivi, e de vários abusos, e que Deus me tirou de uma caverna, e vocês veem uma mulher, sim, que pode voltar a ser dona da sua vida. Eu sei que talvez muitas mulheres estão vivendo o que eu vivi, e eu quero dizer para você que você pode ser feliz. A prova sou eu. Uma nova perspectiva de ver o câncer, né, Tati? Não, eu digo até sair da prisão Do de um relacionamento. casamento abusivo, porque Uau. isso não é o que Deus tem. Sim. E eu vivi, infelizmente, durante 20 anos presa numa caverna, porque eu achava que eu tinha a obrigação. De manter essa placa. E eu descobri que Religiosidade. religiosidade. Exato. E eu descobri que o Deus que eu sirvo, ele é pai. Nós somos mães, né? Sim. A gente deixaria o nosso filho sofrer? Não. Deus não deixa. E eu descobri essa graça. Deus é Deus de novas histórias, de reconstrução, de novos recomeços. Sim. E se for preciso Deus refazer todos os dias, Ele vai refazer. Por isso que tem dia e noite. A hora que você falou, eu falei, cara, é isso. Né? Sempre tem um novo começo. Sim. E Deus mostra isso todos os dias, entre a noite e o dia. Sim. Para que eu lembre que Ele vai poder reconstruir a minha história assim. Uma nova oportunidade. Vamos, filha, de novo. Tenta de novo. De Se novo. Não deu, vamos de novo. Mais uma vez, você mais sabe uma por que chance. isso? Porque eu preciso entender que eu sou limitada. Deus só pode ser Deus na minha vida quando eu entendo a minha humanidade. Então hoje eu não tenho mais vergonha de dizer que eu não dou conta, porque é Ele que me capacita. Uau, é isso. Hoje eu não tenho mais medo de dizer que eu estou envelhecendo, porque eu entendi que é justamente na minha maturidade, aos 50 anos, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Aleluia. Olha que forte Tati. isso. Eu tô lendo aqui, tô aqui no livro de Mateus, né? Que é um dos livros onde a gente tem um pouquinho sobre a história de Maria. E fala assim que cada tentação é uma provação. Mas nem toda provação é uma tentação. Com certeza, Uhum. com certeza. Então, às vezes, a gente está na prova e acha sendo tentado, sendo testado. Não é assim. Deus é o Não. lapidar do Senhor que acontece na prova. É o moldar. Às vezes Deus querendo nos avançar para um novo, uma nova fase. Um novo nível. Você sabe que, assim, tem gente que para hoje, que começou a me seguir, né, no Instagram, e não foi por causa da tricologia, o meu Instagram era aberto profissionalmente, e, na verdade, hoje ele vai muito além disso, né? E eu entendi que Deus me chamou para cuidar de mulheres, Uau. curá-las com aquilo que há de mais importante para ela, que são os seus cabelos. Meu Deus. E é uma maneira que eu tenho tocado a alma delas. Sim, eu sou testemunha viva disso. E assim, muitas vezes elas não dão oportunidade para que, às vezes, uma irmã fale, né? Mas quando elas chegam para mim com uma disfunção capilar,
eu sei que o que Deus quer é trabalhar essa mulher, né? E nesse processo, né? Tudo certo. Tudo certo. Isso mesmo, A Siri até quer ela. participar da conversa. Siri, E a convertida. você fica aí, Siri. E assim, uma das coisas que aconteceu, eu estava vivendo a melhor fase da minha vida, literalmente eu estou nessa melhor fase. Amém. Eu estou com um novo espaço, né? Que há muito tempo eu queria, né? Sim. Que eu já até tinha ido lá na clínica, mas o Senhor tinha alguns processos, né? Para que a gente cumprisse, para que eu pudesse tomar posse da minha terra prometida. E eu, nesse processo, eu simplesmente, depois de 15 anos, eu montei o espaço que eu tanto sonhei, Aleluia. né? Então, eu estava vivendo a melhor fase da minha vida quando, no autoexame, né? Muito importante a gente se autoexaminar, eu descobri um nódulozinho. Você tem quanto tempo, Tati? Isso foi que eu descobri o nódulo final de maio do ano passado, Recente, não tem 2024. um ano ainda. Não. Mas como eu venho numa luta, né, de bem desgastante, apesar de estar muito tempo separada, quando saiu o meu divórcio, o progenitor das crianças, ele solicitou na justiça o que eu havia ficado. Eu abri mão de tudo, né? Abri mão de tudo, tudo que eu poderia ter com direito para ter paz. Sim. E eu não abri mão dessa minha paz. E aí, nesse processo, ele simplesmente solicitou na justiça o meu apartamento e um carro que eu tinha e me excluiu da Unimed, Meu. sem avisar. Então, eu perdi todos os direitos que eu tinha. Uhum. E quando eu fiquei sabendo de tudo isso, eu cheguei para minha advogada, eu falei, tá, o que que nós vamos fazer? Ela falou, não tem jeito, convém. O senhor virou para mim e falou assim, tem. Aí eu falei, eu devo estar ficando louca, né? Aí eu falei, ó, tem jeito, vamos tentar pedir o meu direito de tutela de novo? Ela falou, Tati, não existe, você está divorciada. Nenhuma mulher volta a ser dependente de um ex-marido num convênio. Você separou, descredenciou e está tudo certo. Eu falei, e Deus falou pro meu coração, não, pode pedir para ela entrar no processo. E eu falava, Senhor, que loucura. Aí eu falei, ó, Deus mandou você entrar. Ela falou, Tati, pelo amor de Deus, Deus de novo? Eu falei, Deus de novo. Eu falei, se ele falou, ele está falado. A Bíblia fala que o coração do rei é como o curso das águas, ele leva para onde quer, Exato. que o juiz, ele dá a caneta, mas quem escreve a sentença é ele. Se Deus está falando, está falado, né? Já estou vivendo tanto milagre na minha vida. Mas você não estava com câncer ainda. Tinha Não, o não tinha. diagnóstico. Não, isso tá. E aí o Sim. que acontece nesse processo todo? Final de maio, isso no processo. O juiz saiu, atrasou meu processo, eu não entendi, eu reclamei com Deus, mas depois que tudo passou, Você eu entendeu. entendi. Uhum. O novo juiz que entrou, Deus colocou ele justamente para fazer justiça. Meu Deus. Isso foi, e aí continuei fazendo autoexame, mas não me incomodou. Porque como eu tenho prótese, eu falei, isso deve ser uma calcificação da prótese, né? Não estava doendo, um carocinho de arroz. Falei, isso aqui não é nada. Falei, a hora que der, a hora que a sentença sair, eu vou na minha ginecologista e a gente vê o que que é. Bom, resumindo a história. Simplesmente, ela me ligou na semana que eu fiz o terceiro autoexame. E nessa terceira vez, quando eu coloquei a mão na minha mama, eu perdi minha paz. Aumentou muito. Não, eu perdi minha paz. Continuava a mesma coisa. Mesmo jeito, sem dor, Quadrante superior direito. inferior. Inferior. E aí, na hora, eu liguei para minha advogada. Eu falei, olha, agora eu preciso, eu tenho que ir no médico. Apareceu um carocinho na minha mama e eu fiquei incomodada. Ela virou e falou, Tati, como ela tem uma procuração, eu não participo das audiências, ela só me dá as sentenças. Ela falou, eu ia te ligar, porque o impossível Aconteceu. e o improvável aconteceu. Ô, Glória. Ela falou, você é o primeiro caso na jurisprudência desse país de uma ex-mulher divorciada voltar a ser dependente do ex-marido. Meu Deus. A Unimed é Uau. sua. Glória a Deus por isso. E aquilo que eu achava que eu ia perder, que era meu apartamento, um carro velho, nessa sentença, tudo que eu precisei brigar, o Senhor me devolveu. Aleluia. Ele é justo. Inclusive o cuidado com os meus filhos, né? E tem outras situações, porque a questão emocional deles estava em risco.
e eles me deram todos os direitos de preservar o emocional dos meus filhos, né? Principalmente do meu menor. E resumindo a história, marquei a consulta já com uma médica oncologista e a gente começou os exames. E aí foi a grande surpresa. No primeiro exame de ressonância, já veio do hard categoria 4, então é sinal de que realmente é um CA. Sim. E eu já fui sabendo, Você já sabia. no do meu coração. seu coração. E foi. Mas a gente tem a esperança, né, de que as coisas possam ser diferentes, né? Uhum. E quando eu fui fazer a biópsia, ele já não tinha mais um só. Eles já eram 4 e com metástase. E aí então eu saí desse consultório arrasado. Fui para o meu quarto e entrei no Vale do Jaboque. Eu fiquei 2 dias brigando com Deus. Eu falei, Senhor, eu já sofri tanto na minha vida. Sim. Eu não mereço isso. Eu não estou entendendo por que que o Senhor permitiu isso. Isso não é choro de tristeza, tá? É de alegria, Aleluia. porque o que eu tenho experimentado é o amor e a graça de Deus na minha vida. Não, eu tenho certeza. E aí, Deus deixou eu brigar, Deus deixou eu falar. Eu me debati com Deus, questionei. Falei, Senhor, a oportunidade, meu espaço, minha vida profissional começou de novo, possibilidade do meu nome, né, voltar, eu quitar tudo que eu preciso, isso tudo acontecendo, eu no meu auge físico, né, eu me olhava no espelho e vi uma mulher linda que eu sempre sonhei ser, porque eu saí de uma obesidade. Deus me tirou literalmente da cova. Eu estava obesa, triste, feia, gorda, horrorosa, né? Mal acabada. E Deus me deixou ser uma mulher linda, Aleluia. plastificada, com a cara maravilhosa, cheia de preenchimento, né? O tupete dos meus sonhos, para de repente tudo aquilo acontecendo. Eu, para mudar do meu apartamento, né? Mudar a minha história, um CA aparece. Para saber que ele é Deus. Meu Deus. Mas aí eu me calei. Sim. No domingo. E aí Deus, eu lá no meu cantinho, no Vale do Jaboque, Deus falou, agora você vai sentar e você vai me ouvir. E eu tenho 2 coisas para te falar. Primeiramente, a primeira, os seus dias são contados, desde o dia que você nasceu. Você não é um diagnóstico. Salmo 139. E os seus dias quem determina sou eu. Sim. Independente do que os homens digam, a sua vida, quem dá o ponto final sou eu. Aleluia. Então, se você vai através de um câncer ou não, sou eu que determino. E naquele momento, uma paz tão grande tomou meu coração que eu nunca senti, que é a paz que excede todo entendimento. E o Senhor falou: a partir de hoje, você nunca mais vai ficar sem paz. Amém. Porque uma das coisas que eu orei durante 25 anos da minha vida foi para mim ter paz. E no momento onde eu estava, no meu pior deserto, porque lutar pela vida não é para qualquer um. Não. Eu achava que eu lutar pelos meus filhos, eu lutar pelo meu dinheiro, eu lutar pelas dívidas, eu era a maior luta. Nunca foram as maiores lutas. Eu saí de um relacionamento abusivo, eu achava que isso tinha sido a minha maior luta. Porque eu já tinha sofrido muito na minha vida. E o câncer não foi meu maior sofrimento. Ele é a minha maior luta, mas não foi meu maior sofrimento. Aleluia. Eu creio. Vitórias e vitórias, E né? aí, desse momento em diante, eu não tenho um só dia que eu não fico sem paz. Eu não sei o que que é não ter paz. Amém. E as pessoas perguntam assim, Tati, por que que você está sorrindo? Né? É isso que eu ia te falar. Nós estamos diante de uma mulher que é cheia de histórias de Amém, milagres. amém. Só que não tem tristeza, Não. tem amargura. Não. Você transmite leveza, paz, né? Fala para nós, Tati. Eu sei que Jesus pode, porque eu conheço esse Deus que você serve, é o mesmo que eu sirvo. Mas me conta, como é que tem sido para você buscar Ele diariamente? E assim, nesse processo, foram 2 pessoas que Deus colocou. A gente tem vários testemunhos dentro da Bíblia, né? Sim. A Bíblia é o nosso prumo, é a nossa palavra de Direção. vida, é a minha direção. Amém. Então as pessoas, Tati, como que você busca? Na palavra.
né? É através da leitura, é através da oração, através do louvor. Não existe outra maneira de eu me encontrar com Deus, senão através da palavra. E a fé vem através dela, né? E, primeiramente, quando Deus começou a falar comigo, e foi nesse dia que a paz que excede todo entendimento tomaria meu coração, e que eu não duvidasse de que, independente de qualquer coisa, quem determinaria o meu fim nessa terra é Ele, não é o diagnóstico, Eu creio. né? E mesmo que seja Ele, né, eu não quero chocar, mesmo que eu vá pelo câncer, eu quero dizer que hoje, a partir do dia que eu descobri, eu estou vivendo os melhores dias da minha vida. Está aqui é a promessa de um cumprimento de uma profecia que saiu. Uma irmã, a Ana Paula, ela me mandou uma mensagem, eu tenho esse áudio, e ela virou e falou assim: Tati, eu vejo uma palavra chamada curadas na sua vida, que vai ser a prova que Deus vai te dar, que Ele te chamou para falar para nações e cuidar de mulheres. Aleluia. E eu entendi que eu fui chamada para cuidar de mulheres. E porque eu fui tão ferida, para mim poder ser testemunha e carta viva, que eu falei para Deus que eu queria ser no dia que eu me converti. Falei: Deus, eu quero ser carta viva. Oh, olha aí o poder da palavra. E hoje o Senhor Que fala bela palavra. que eu sou um papel. E quando Deus me coloca numa condição de papel, não é me deixando menor. O livro não é à toa. O papel não é à toa. Porque o papel ele é inerte, ele precisa de um autor para movimentar. E o que eu mais quero, que a gente quer e a gente vê que vocês querem, é ser papel na mão de Deus, para poder proclamar para essa nação, Instrumento. para esse mundo, que nós podemos ser o povo e mulheres mais felizes da terra, com marido, com câncer, sem câncer, com dinheiro, sem dinheiro. Não é a condição que eu estou, mas o Deus que eu sirvo, que é capaz de fazer o improvável, o impossível. E você sabe qual é a maior prova, Lilian? Eu, você, a Paula, isso aqui. Então, a hora que eu entrei aqui, olhei essa palavra, e essa semana passada, na quarta-feira, não, na semana agora, quarta-feira, eu recebi uma palavra onde Deus usou um irmão e ele falou assim: Tati, se prepara, porque Deus vai te levar para falar para Amém. muita gente. Sim. Porque as mulheres precisam ouvir o seu testemunho. Sim. E ele falou: eu sou homem e eu precisava ouvir também. Sim. Né? Até ver minha esposa de maneira diferente. E assim, Tati, ó, às vezes a gente murmura por coisas tão pequenas, né? Hoje eu tenho certeza que você vê a vida com os outros olhos. Totalmente. Eu recebi um óculos, né? O óculos do câncer. Ele me faz ver a vida totalmente diferente. Sim, Eu não porque- consigo reclamar mais. Não, e porque assim, ó. Mas assim, eu quero te dizer que a circunstância, ela não pode resumir a nossa vida. Não. Por isso que nós não somos um diagnóstico ou uma situação. Isso. Você é o milagre vivificado desde quando você nasceu. Desde a sua cura do glaucoma, desde a sua libertação de uma situação ali improvável, né? Sair de um casamento onde você sofria vários abusos, tinha algumas limitações. Então, você é a personificação da transformação, do milagre do Do que Senhor Deus Jesus. é capaz de fazer. Do que Deus é capaz de fazer. E que não é para mim, Paula. É para todas. É para todos. É por isso que a gente precisa falar. Exato. É E por isso olha, que esse canal, ele é para chegar no maior número de pessoas. Exato. Porque muitas mulheres podem, ou homens também, né? Homens. Podem estar passando por Homens também circunstâncias sofrem violência. e situações dessas. Menor porcentagem, Mas né? sofrem. De 5 a 10%. Né? E assim, Mas ó, sofrem. o seu testemunho não é para impactar negativamente a vida de alguém, mas é para mostrar que aqui, calma, tudo passa, tem jeito. E assim, nós somos o que você falou. Quando nascemos, já estão determinados todos os nossos dias. Nós somos testemunhas vivas, pequeno Cristo, cristão, pequeno Cristo. Nós somos imagem e semelhança do Pai. As escolhas são Espelho dele deles. nesse mundo. As escolhas nossas, nós temos o livre-arbítrio, mas quem determina a nossa vida é Ele. Eu falo que quem somos nós para contender com Deus? Somos nada. Ele é quem Nós sabe. somos pó, né? Eu falo assim que quem entrou numa batalha contra o câncer como você entrou,
e sai do mesmo jeito, não aprendeu nada. Pode morrer. Eu falo isso. Morre. Não Ô, aprendeu Tati, mas nada. eu tenho comigo que as pessoas que não aguentam, que não superam e que vão à morte é porque não têm o coração ensinável, porque de repente não se dobraram ao suficiente e É, não mas tiveram a Eu acho que humildade de às vezes, voltar um pouquinho ou às vezes atrás de. até aprenderam, mas cumpriu o ciclo, aprenderam. amiga. Cumpriu o ciclo. Sim, é Porque porque às são vezes é determinados. aquela coisa, existem situações que são para a morte. Sim. E se for o fim daquela Mas é pessoa, a morte da carne, é a e eu, vida e eterna, eu, né? eu, falei, eu tenho falado, no último dia da minha químio, que aí entra o segundo milagre, porque quando eu recebi a mensagem, né, de que eu estava com CA, já um estágio 3, né, com metástase, em nenhum momento eu tive mais dúvida e o meu coração não ficou com medo. Se você perguntar, tá sem medo de morrer? A única coisa que eu peço para o Senhor é que Ele me dê oportunidade de conduzir meus filhos ainda. Amém. Eu só penso neles, né? E eu falei, Senhor, se eu puder, deixa eu preparar meus filhos para a vida. Estende um pouquinho mais. Se o Senhor, porque se também se não quiser, o Senhor vai cuidar. Porque eles não são Sim, meus, eles são sim. seus. Porque Até o os Senhor, pássaros, Deus cuida. porque o Senhor já me devolveu os dois. Os dois têm história de milagre de morte. Deus tirou os Meu dois do vale da Deus. Glória a morte, Deus. né? Eu vivo isso, né? De estar assim, diz que a morte está sempre querendo bater na porta lá de casa, mas o anjo do Senhor passou o sangue antes do anjo da morte. Aleluia! Tem Tá o sangue do selado. cordeiro Tem na o sangue do porta. cordeiro na porta. E assim, quando a minha médica falou, eu virei para ela e falei, ó, eu sou uma pessoa que eu gosto de tudo preto no branco. Comigo é 8 ou 80, não tem meio termo, ou faz ou não faz, ou faz bem Sim. feito ou não faz. Eu falei, ó, não fica dando círculos. Fala para mim o que é minha... eu quero saber o que eu vou enfrentar daqui para frente, Claro. né? Aí ela falou, Tati, ó, dentro do seu prognóstico, que não é um prognóstico favorável, se no final da quimioterapia a gente conseguir reduzir 60 a 70% dos tumores, nós estamos no lucro. Aleluia. Falei, ótimo, beleza. Comecei a quimio, né, que eu não imaginava ser tão cruel e desumana, É. porque é desumano, É um tiro de 12 numa formiga. é uma bomba É, atômica, sim. num cisco, né? E, e eu falei, bom, tá, beleza. Na primeira quimioterapia, aí a gente sempre tem que fazer os exames para fazer a segunda, para ver se a gente tem condições de ir para a segunda Sim. dose, né? Para ir em diante. Aí, quando ela pegou a imagem e ela olhou e ela fez a análise clínica, ela falou: Tati, o seu milagre já começou. Uau. Aí eu falei: por quê? Ela falou: sim, porque com certeza deve ter diminuído já 50% na primeira quimio. Ela falou: nós vamos ter que colocar já o sinalizador. Então, já da primeira para a segunda, eu coloquei um sinalizador, que é um clips metálico para localizar para a cirurgiã, porque eu vou fazer cirurgia, aonde que estavam os tumores, para não se perder a área de risco. Uhum. Bom, depois disso a gente não fez mais imagem, e na quinta químio, foram só 6, né? Amém. Na quinta químio, ela falou, agora nós vamos fazer a imagem mesmo, né? E eu levei... Não, aí a gente marcou a consulta, eu tinha feito os exames de imagem. Quando a minha médica abriu o computador, porque os exames de imagem não estavam na minha mão, e ela parou e ela simplesmente olhava para mim e olhava para as imagens. E o olho dela começou a encher de lágrima. Aí ela virou para mim e falou assim: Tati, realmente, esse livro tem que sair, porque você realmente é um milagre. Aleluia. Não tem mais imagem de tumor nenhum. Glória a Deus. Tanto é que lá no meu Instagram a gente tem feito esse registro, né, Sim. para falar para as pessoas que o Deus que a gente serve pode, Aham. independente da situação, trazer alegria, trazer Sim. paz Sim. e fazer um milagre. Sim. É porque Né? o emocional conta muito na cura, né? Isso. É o equilíbrio A de alegria tudo. do coração formoseia o rosto, Sim. né? A alegria do Senhor é a minha força, Aleluia. né? A Bíblia fala que quando o coração está triste, os ossos se enfraquecem, o rim adoece, Isso. e isso é fundamental, Frutos né? do Espírito. A Bíblia fala tudo que é bom, perfeito, agradável, de boa fama, tome o vosso pensamento. Tudo começa no nosso cérebro, Sim. né? A nossa Energia, porta, liberar coisa boa, estar isso, próximo de né? pessoas que acreditam, que vão crer e caminhar com você nesse deserto, né? E vão chegar do outro lado. É. Tati, que alegria ter você aqui, viu? Você é um exemplo de vida para nós mulheres, saber Amém. toda a sua caminhada, né? E saber que não é o fim. Eu tô vendo que você tá entusiasmada, tá falando
do momento, né, que tá dando o start agora. Para escrever Não, o seu livro, né? meu Como é que vai livro. chamar o livro, Tati? Por enquanto, até que o Senhor dê a palavra final, é Uma Vida de Milagres. E é uma vida de milagres. E assim, nesse processo todo, né, onde que Maria entrou? E se algo que Deus falou muito forte no meu coração, na terceira quimioterapia, que eu entrei por aquela porta que eu não tinha outra porta para entrar, que é a porta da químio, né? Porque Deus falou: a sua dose do milagre vai ter que ser experimentada aqui. Sim. Eu vivi tudo isso para poder dizer que, mesmo no meu limite físico, porque eu cheguei no limite, Sim. meu corpo chegou no limite. Eu fiquei 9 dias sem colocar o pé no chão, porque eu não aguentava, eu desmaiei, parei várias vezes no hospital, tive infecção, tive Covid nesse processo, tive tanta coisa, né? Não consegui comer, perder o meu cabelo, né? Perder meus cílios, minhas unhas, vocês estão vendo aqui? E Deus tem falado para mim: eu estou te desconstruindo. Mas você sabe por quê? Porque quando Deus me permitiu ser construída fisicamente, começou pelo meu cabelo, pelo meu físico, eu virei aquela mulherona, né? Como dizia a minha médica, meu cabelo chegava primeiro que eu, né? Aquele tupete, né? As pessoas viam, as pessoas me paravam, cara, que cabelo é esse, né? E aquilo para mim era um uau, né? Por ser tricologista e ter esse cabelo, e aquilo virou, na verdade, um troféu, né? E ter a minha mama de novo, meu corpo, né? Tudo bonitinho, uma mulher já com mais de 45 anos, está no meu auge, todo mundo fala assim, cara, você tem uma pele linda. Tudo bem que a gente investiu, né? Graças a Deus que tem, né? Profissionais como você, né, Lívia? E a gente conseguiu isso, mas eu não conhecia a Tati. E o espelho não me deixava ver a Tatiane que Deus tinha para mim. E eu entendi que Deus me deixou experimentar aquela Tati estética, né? Aquela mulher toda. Mas ele falou: agora eu quero que você veja a mulher que eu construí Por dentro. por dentro. E aí eu entendi que eu precisava perder meu cabelo, meus cílios, minha sobrancelha, Meu. minha mama, minhas unhas, o meu colágeno, o meu corpo se desfazendo. E eu posso dizer para vocês que quando eu olho no espelho, eu não consigo ver a Tati que vocês veem. Porque cada vez que eu olho no espelho, Deus me faz olhar a Tati que ele gerou no coração dele, quando ele colocou a sementinha na minha mãe. É. E eu posso dizer para vocês que depois de 50 anos, eu amo essa mulher. Eu precisei Aleluia. me perder, me desconstruir A para poder me dracma. amar. E achou a dracma. Aleluia. Ô, E hoje eu Tati, sei a pedra preciosa que eu sou. lapidada. Eu entendi o tanto que é valoroso uma mulher para o Senhor. Meu Deus. E esse amor não é para mim. O Senhor não me chamou para viver tudo isso, para que isso fosse só meu. Não é para que eu me ame, é para que outras mulheres passem a se amar, Sim. né? Outras mulheres passem a entender que isso é o que o Senhor tem para nós, mulheres saradas, curadas, Guarda né, reconstruídas, né? E a hora que eu pude ouvir aqui sentada ouvindo a pastora falar, e eu posso dizer para vocês hoje como profeta do Senhor, que isso aqui é para as nações. Amém. Amém. Então, o Curados já tem, né, o podcast nas nações e aí Mas tem isso a é muito plataforma. pouco, né? Deus quer falar para Fazer uma que caravana, Tati. vamos, Vamos visitar as nações. vamos. Vamos colocar os pés nessas terras aí. Vamos falar assim do amor de E Deus. sabe que gente, eu sou neta de Jeremias, Não né? tem problema. Eu falo que Deus fala comigo eu falo, né, através dos olhos, eu choro, porque eu tenho milagre, né? O milagre tá aqui, eu Lágrimas de enxergo. cura. É, Lágrimas de eu entendi cura. porque eu choro tanto, porque eu nasci sem canal lagrimal, você Meu sabia? Deus. Mais um milagre. Ele foi feito, ele foi reconstruído, eu não tinha os canais E lagrimais deixar as torneirinhas formados. abertas. E Deus falou assim, agora essa mulher vai chorar, e é de alegria. Você entendeu por que que tem que ter o livro, Tati? Sim. Porque a pessoa precisa conhecer você por dentro, não só por fora. Amém. E eu tô entendendo por que que tá demorando tanto varão. Porque tem que ser um homem muito
Tô abençoado. Eu falei que o dia que esse homem chegar, vocês me verem de mão dada, você vai falar assim: esse é o José dos tempos atuais. Amém, Do Aleluia. amém. homem que foi chamado também para ser provedor, né, para ser Sim, canal de bênção, né? sim. Então, assim, para as mulheres que estão aí orando, não chegou porque não é para estragar o seu Ele ministério. chega na hora certa, Aleluia. né? É. José foi paciente, aguardou Maria servir a Jesus e teve muitos outros momentos agradáveis com ela. Você imagina o tanto que esse homem foi inspirado para aceitar essa mulher grávida? E aí, para vocês verem, e foi nesse processo onde Maria entrou, e que foi agora, nas últimas quimioterapias, né, na quinta e na sexta, que o Senhor falou, e aí está lá no livro de Lucas 1, né, Sim. que aí fala que o anjo Gabriel visitou Maria, né, que Uhum. era uma adolescente. Era. Apesar que naquele Judia. tempo, judia, apesar que naquele tempo uma menina de 16 anos estava preparada para casar Sim. e exercer o cuidado há muito tempo, diferente do que a gente tem nos dias de hoje. Sim. E parte da culpa somos de nós, mães, Uhum. né? Essa geração está assim em função das criações, né, deturpadas. E fala uma virgem, né, desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, né? O nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, né, onde ele estava, disse: Salve, agraciada é o Senhor contigo. E eu quis entender por que agraciada. Agraciada é atribuída, entregue, disposta, dada, concebida, conferida, outorgada. E aí, no final do texto, vai falando que ela, ao ouvir, ela turbou o coração dela e pôs-se a pensar na saudação. Porque até naquele momento que Deus me deu essa palavra, eu achava que Maria não tinha tido um momento de dúvida. Eu falei, cara, é impossível uma mulher naquele tempo, se hoje ainda é escândalo para muita gente, uma mulher Aparecer grávida. grávida, É. perder a Mas ela virgindade. pergunta, né? Como se dará isso? Mas aí ela perguntou, olha a inteligência emocional e a confiança que Maria tinha no Deus que ela conhecia. Porque ela não perguntou, eu não sou capaz, eu não quero. Ela só questionou Deus. Como que o senhor vai fazer isso? Como se Quando dará ela isso? falou, quando ela perguntou, ela já se dispôs a ser esse instrumento. Sim. Porque ela já aceitou. Sim. Foi uma Ela só pergunta com com aceitação. aceitação. E aí eu pude entender naquele momento por que que Maria foi escolhida. Maria nunca questionou o ide e o servir de Deus. Amém. Aleluia. É isso. E o Senhor colocou no meu coração, filha, a Maria que viveu o, o milagre de ser o instrumento para trazer a salvação dela e do mundo, porque a salvação também foi para ela. Sim, por ela, né? né? Então a salvação do milagre que eu tenho visto também é para mim. Sim. E é para todas. E o Senhor quer levantar Marias nessa geração. Eu creio. É tempo de Marias serem levantadas. Uhum. A Maria não é só aquela mulher de lá. E a gente tem que entender o tão especial que essa mulher foi, né? Ela não é a nossa intercessora, porque o nosso intercessor é o Espírito Santo. Isso. Ela não substitui Cristo, porque Cristo é insubstituível. Aleluia. Só ele morreu, só ele ressuscitou e não haverá outro antes ou depois dele. Ele é o Messias, ele é o Salvador. Ele é. Pode teimar, pode bater, pode brigar, isso é imutável. Sim. E a maior prova de que isso é real é a minha vida, a sua vida, a sua vida. Só que Maria tem um lugar especial. Tem. E esse lugar é dela. Aleluia. E nesse tempo que a gente vive, Deus quer levantar Marias. Aleluia, eu creio. Tati, você precisa voltar, Precisa minha voltar amiga. aqui. Nós vamos dar A parte continuidade 2. na parte 2 da Tati para contar detalhes da químio, Amém. momentos em que Deus falou com você, te visitou. Então, assim, hoje a gente não consegue encerrar. Eu quero te convidar Para voltar para você aqui. estar conosco. E assim, durante muito tempo eu neguei o ID de Deus, sabe? Eu fugi do Senhor. E mais ou menos como Jonas, sabe? Deus mandou ir para Nínive e eu fui para outro lugar. Uau. Só que Deus mandou uma baleia chamada câncer na minha vida. E o Senhor não me vomitou. Te trouxe de O volta. Senhor me trouxe com muito amor.
Aleluia, eu E creio. muito cuidado. Para você ter uma ideia do cuidado que Deus tem tido comigo, e eu falo assim, não é para dizer, a Tati é diferente. Não, gente, eu sou tão limitada. Se vocês me Sim. conhecessem na minha intimidade, nossa, uma italianona teimosa, que fala alto, que às vezes as pessoas acham que eu estou brigando, não estou, sabe, teimosa, eu sou teimosa. Meu pai falava quando eu era mais jovem, seu para-choque é duro demais, minha filha. Com você é tudo 880, né? Eu era meio tratorzão, e eu tenho entendido que não, eu não preciso ser isso. Ah, Né? Eu não preciso me fala Deus. defender, eu não preciso me armar de uma Ai, mulher dura Jesus. para esconder uma Tati amorosa, que chora fácil. E eu quero exercer o que Deus tem para minha vida. Mas você sabe que quando eu descobri isso, e o Senhor me colocou para mim entender o meu chamado e que nada é em vão, e que a gente tem uma missão e cada um tem que cumprir, e a minha missão é essa e eu quero viver. Então, quando você fala, Tati, eu quero que isso continue, e as pessoas têm me convidado, até minha filha, mãe, a senhora vai lá, a senhora não está bem. Eu estava péssima no sábado passado, mas eu falei, eu vou, porque eu nunca mais vou dizer não para o livro de Deus. Aleluia, eu Aleluia. creio. E nós já vamos marcar para você voltar, E o que eu tá? mais quero é continuar sendo instrumento. E E será. vai E ser. já sabe- está sendo. E você sabe por que que eu entendi por que que Deus usa a palavra de Jó para mim? E foram tantas vezes que Jó apareceu nesse processo, assim como Maria, porque lá no capítulo, acho que 40, fala que Deus colocou Jó para orar pelos seus amigos, mesmo ele estando na pior fase da vida dele. E você sabe o que, que os amigos de Jó fizeram com ele, né? Sim, e isso aconteceu comigo, tá? E tem acontecido. Engraçado porque o Senhor tem tirado da minha vida, tem desfeito conexões que eu achava que era para sempre e tem feito ligações que eu achava Que não Não é prováveis. prováveis, Sim. E é sobre né? isso. É. E eu vou dizer que estar aqui nesse podcast com vocês duas, que você para mim representa a parte espiritual, né? Eu conheço a Paula pelo lado profissional, né? A Lília eu já conheço já da vida com Deus e de saber o ministério, o chamado que você tem, né? Mas estar aqui, você e a Paula, para mim é a maior prova que realmente o Senhor me chamou para crescer profissionalmente, né? E ser essa identidade que você traz, né? Aleluia. De viver o máximo profissional, né? E Amém. agora saber que você é esse canal de bênção, então, agora fechou com chave de ouro, né? E você Amém. já realizada profissionalmente, mas essa mulher de Deus. Então, ter vocês duas aqui hoje significa muito para mim. Amém. Estar aqui no Curadas e com vocês duas. Amém. Tudo Isso é por ele. E esse dia, Amém. tá? Dia 25 de janeiro, né, no início de 2025, né, com vocês duas, vocês podem dizer que é um marco, isso vai estar no meu livro. Aleluia. Aleluia, aleluia. 25 Obrigada, é nosso, Tati. Você vai estar aqui Você é mais maravilhosa. vezes. Dia 25, no ano de 2025, e a gente com 25 anos. Aleluia. Gente, é isso. Mais um episódio emocionante, né, Lília? De arrancar suspiros, né? De nos trazer para ressignificar muitas coisas, para trazer a gente para refletir. Eu espero que através desse conteúdo de hoje você possa refletir durante o seu final de semana, ressignificar algumas coisas, Sim. porque Deus, ele traz pessoas como a Tati Ele é aqui maravilhoso. para ele é demonstrar o amor dele amor. por nós, né? E o quão grande é a sua misericórdia. Amém. Eu quero só citar o seguinte, gente, sigam a página do Curadas. Fala aí, Oficial. gente. Curadas E a minha- Oficial. eu E o comecei a podcast seguir lá, tá? Curadas. Podcast Curada, a gente precisa divulgar isso, coloca o aviãozinho, né? E o meu Insta também, né? Que hoje ele não é só para falar sobre beleza, cuidados de cabelo, mas a sua beleza, o seu espelho começa na sua alma. Então, quando a nossa alma está bem resolvida, sarada e curada, a palavra do Senhor fala que a alegria do nosso coração formoseia o rosto. Então, o povo pergunta, Tati, por que você está tão bonita? Porque hoje não tem mais nada aqui, não tem mais botox, não tem mais nada. Mas a alegria que o Senhor tem. Tem o feito. Espírito Santo de Deus. Exatamente. Aleluia. Até sexta-feira que vem, Até se mais. Deus quiser. Um beijo para Beijo, vocês. gente. Tchau. Curadas pela fé, amor que faz.